Triunfo foi a primeira empresa que teve uma concessão hidrelétrica como autoprodutora. Quais são as diferenças do modelo de negócios ou da geração de receita e resultados de cada um dessas unidades? No fundo, todos eles dependem de regulação. E quanto tempo demora para executar uma obra? Sejam bem-vindos a mais um Entre Reis e CEOs, o programa que eu trago os CEOs das empresas listadas para tirar as principais dúvidas que eu tenho e que possivelmente você tem também a respeito das empresas. E hoje estamos com o Carlo Alberto Botarelli. Tudo bem, Carlo? Boa tarde, tudo bem. Obrigado. E o Carlo, ele é CEO da Triunfo Participações, código em bolsa TPIS3. Carlo, eu vou te fazer a primeira pergunta, que é: conta um pouquinho do seu histórico como executivo e depois também um pouco do histórico da empresa. Bom, eu formei em Curitiba, na Federal do Paraná, em Engenharia. Trabalhei um período num centro de pesquisa hidráulica, de hidrologia, depois entrei numa empresa de construção, onde permaneci 25 anos. E nessa empresa eu fiz a carreira de engenheiro de obras, superintendente, diretor. Aí na década de 90, com a abertura do mercado para o setor privado, começamos a estudar os novos negócios de concessões e eu virei diretor de novos negócios. Fiquei nessa empresa até 2003. Em 2003, o controlador da TPI, com o qual a gente tinha alguns negócios junto, me convidou para participar da TPI. Ele tinha um projeto de crescimento que me interessou na época, projeto de fazer uma abertura de capital, todo um caminhamento que eu via que tinha uma sustentação muito grande para o crescimento. Aí entrei na TPI em 2003, em 2005 nós começamos o processo de abertura de capital, em 2007 abrimos o capital. Eu sou CEO da companhia desde 2004 e daí, nesse período, tivemos essas fases de crescimento, depois tivemos uma fase de desinvestimento e estamos aqui na labuta. Qual que é a nova fase aí da empresa? A nova fase de crescimento, mas um crescimento mais sustentado, mais focado numa disciplina de capital. Nós tivemos uma fase de crescimento no qual acreditamos muito na tese de crescimento do governo. Tá, e a tese de 2012, da Dilma, 2013, 2014. Nessa época a gente adquiriu alguns ativos que depois se demonstraram não estar à altura da tese de investimento inicial. Quais eram os ativos? Basicamente Consebra, tá certo, que é uma rodovia em Goiás, tá, e o próprio aeroporto de Viracopos no começo sofreu muito. Hoje estabilizou, mas na época sofreu muito. E hoje quais são os principais ativos da empresa? Qual que é o modelo de negócio da empresa? O modelo de negócio da empresa, nós sempre buscamos o fluxo de caixa estável, previsível, tá? Sem vinculação à inflação, então nós somos inflação free, nossos ativos normalmente atualizam com o IPCA, e com crescimento, o upside nosso é o crescimento, crescendo o PIB, cresce o nosso ativo, né? Então essa é um pouco a nossa história. Hoje nossos ativos, basicamente nós temos ativo no setor rodoviário, nós temos 3 rodovias concessionadas, nós temos o aeroporto de Viracopos, que sofreu altos e baixos, mas hoje firmou, tá certo? Nós temos uma participação numa operação de OIM, operação e manutenção numa usina hidrelétrica aqui no estado de São Paulo, que é a maior usina do Rio Tietê, que é a usina de Três Irmãos. E nós temos 2 ativos portuários, um ferroviário que está em fase de desenvolvimento, que são os que a gente enxerga hoje como a nossa tese de crescimento. Nós já tivemos ativo na área de geração de energia hidráulica, tivemos 2 usinas hidrelétricas de grande porte, 199 MB e 160 MB. Tivemos um terminal de containers em Santa Catarina, Porto Nave. Talvez tenha sido o terminal modelo que começou a história dos terminais de uso privativos no país. Tá? E tivemos que nos fazer justamente para... Tivemos uma empresa de navegação costeira, tá certo? Que foi um erro de escolha. Tá? Realmente é um mercado muito diferente do que a gente estava acostumado. E hoje, da sua receita, quanto que vem de cada um desses ativos? Eu te diria que a rodovia aproximadamente é 60%, o aeroporto 30% e a usina hidrelétrica 10%. Vamos lá. Quais são as diferenças do modelo de negócios ou da geração de receita e resultados de cada um desses unidades? No fundo,
todos eles dependem de regulação, então você precisa ter um profundo conhecimento de regulação, da regulação, tá certo? Eles dependem, na maioria das vezes, de algum tipo de investimento feito upfront, então na cabeça, e aí depende de um conhecimento de engenharia, tá certo? Aí eu acho que a gente agrega muito valor em fazer projetos mais baratos, projetos mais econômicos, projetos mais eficazes, tá certo? Mais tailor-made, tá? Depende das características ambientais, né? Você licenciar uma rodovia dentro de uma faixa de domínio diferente do que você licenciar uma hidrelétrica ou eventualmente um porto. Então você tem características, e a operação em si, nós por conceito, nós não gostamos de contratar operador, nós achamos que a operação tem que ser feita in-house. São ativos de longo prazo, 20, 25 anos, 35 anos, a ferrovia 99 anos, não faz sentido você contratar uma operação, isso você encontra no Google, tá certo? E você tem que criar quadros aptos a operar. E um pouco o nosso histórico vai muito na qualidade da operação. Viracopos, mesmo na pior crise que teve, sempre foi considerado o melhor aeroporto do país. Nós fomos 14 vezes o melhor aeroporto do país. Porto Naves foi considerado o melhor terminal de contêineres do mundo, tá certo? Nossas rodovias federais, antes de termos os problemas regulatórios que tivemos, eram consideradas as melhores do país. Então, qualidade de serviço prestado é um pouco o ponto forte da companhia. E os resultados financeiros, como é que estão? O resultado financeiro do ano passado e deste ano também será impactado pelo processo de devolução de uma das concessões rodoviárias, que é a Conseba. A Conseba ela nasce no final do governo Dilma, com uma tese de crescimento muito forte. Tá? Daí teve o problema do impeachment, o empréstimo de longo prazo que a gente tinha já circulando em minuta de contrato com o BNDES retroagiu. Nós ficamos pendurados no empréstimo ponte, veio a crise, veio a pandemia, veio tudo o problema que nós tivemos recente do país, e com isso a gente resolveu devolver. No modelo de devolução da agência, você recebe uma tarifa excedente, só que essa tarifa excedente você lança contra o ativo financeiro, então você deduz do ativo, não leva ela para receita e leva para custo. Então, nós vamos ter um impacto ruim no ano passado e neste ano. Assim mesmo, no passado ainda fechamos com lucro, tá? Um lucro baixo de 8 milhões, mas estamos distribuindo os 8 milhões com dividendos. O que temos feito no último período é desalavancado a companhia. Nós passamos de 4,1 vezes dívida líquida EBITDA em 20 para 3,5 agora em 23. Então a gente está num processo de desalavancagem. Nessa taxa de juro também isso é absolutamente questão de sobrevivência. E daqui para frente, como é que você vê os resultados, a geração de caixa e o endividamento? Eu vejo a nossa saída, o exemplo de Porto Naves dentro da casa foi uma coisa muito importante, sabe? Porto Naves foi um ativo que a gente construiu, contrariando todas as expectativas de mercado, foi um ativo que foi um sucesso, tá? Hoje movimenta cerca de 1.200.000 TEUs por ano, e nós tivemos infelizmente que vender para cobrir todos os problemas da navegação. Mas é um setor, o setor portuário, que nós gostamos. Nós compramos 2 áreas grandes em Santos, tá? Elas são 2 áreas cortadas por uma ferrovia de aproximadamente 1,5 km da ferrovia passa pelo nosso terreno. E a gente enxerga que o país ele tem uma vocação por crescimento na área das commodities agrícolas e minerais, tá certo? A expansão da nova fronteira agrícola pela abertura das ferrovias no centro-oeste vai demandar que você crie em Santos uma possibilidade de elevação de carga, que hoje a gente não enxerga, tá? O Pagani, que é um conhecido seu também, ele disse que nós temos o último terreno da Faria Lima. Tá? E nós temos cerca de 1,5 milhão de metros quadrados disponíveis para um setor portuário, tá? Na margem esquerda, que é a margem correta para o crescimento de Santos, considerando que na margem direita você tem todo o tecido urbano, em algum momento a cidade vai expulsar o porto, ou vai conviver com o porto, mas com um porto turístico, e não com porto gerador de poeira, de sujeira, de ratos e companhia limitada. Então, a deslocamento para a margem esquerda, a possibilidade de você puxar a ferrovia desde Mato Grosso, nos dá a condição de pensar no crescimento forte nesse setor. Os 2 terrenos, eles já são terminais portuários. O primeiro, que é o TPB, Terminal Portuário Brits, já está com a licença prévia, tá certo? Nós acabamos de entrar com o pedido agora de licença de instalação,
E o segundo, que já é um terminal também, quer dizer, já está com um contrato de adesão assinado com a União, ainda está em processo de licenciamento ambiental. Tá? Esses 2 terminais vão ser o vetor de crescimento da companhia. E quanto tempo demora para executar uma obra? Eu entendo que tem licenças e que às vezes é difícil prever. Eu te diria que essa obra é uma obra para 36 meses. Uma vez equacionada a parte ambiental, e a gente espera o licenciamento, o LI do BRIS para esse ano ainda, nós teríamos 36 meses de obra, tá certo? Aí tem uma equação financeira para montar o negócio, mas teria 36 meses de obra para começar a operação. E vocês têm dinheiro para realizar esse CAPEX? Fazer esse investimento? Não, mas nós temos possibilidade de alavancar esse dinheiro, tá certo? Porque a hora que você tem um fluxo de carga, você tem que escolher nesse momento os teus parceiros, tá certo? O nosso terminal ele está licenciado, está autorizado para carga agrícola, granel vegetal, granel mineral, granel líquido e celulose, tá certo? Então a gente tem que criar um condomínio industrial tal que você tenha uma geração de carga suficiente para ter um take or pay para daí buscar a financiabilidade dos projetos. É um pouco o que nós fizemos na Portonave. E quanto que a empresa recebe de dividendos dos ativos hoje? Só para ter uma noção de magnitude. Hoje nós estamos recebendo basicamente os dividendos que vêm de Tijuá e das concessões rodoviárias, que estão pegando tamanho na casa dos 50 milhões de reais por ano. E quão confiantes vocês estão com o licenciamento? Bastante, porque a hora que você tem a LP, o grande crivo da parte ambiental é você passar pela licença prévia. A licença prévia te diz se você pode ou não fazer. A licença de instalação se diz como você tem que fazer, tá certo? Então, nós passamos pelo primeiro crivo. O crivo de se podemos fazer um terminal portuário nessa área, tá certo? O segundo crivo é burocracia e atendimento às condicionantes. E quais outros segmentos vocês estão de olho? Existe algum outro caminho que vocês buscam para crescer a empresa? Nós ganhamos uma autorização ferroviária para uma ferrovia que seria a continuação da Norte-Sul, tá? Que ela vai de Açailândia para Barcarena. Ela é uma saída natural para o congestionamento do porto de Itaqui, quando entrar em funcionamento a segunda mina da Vale, tá certo? Então esse é um ativo novo, nós assinamos o contrato ano passado, estamos começando a parte de licenciamento ambiental, mas a gente enxerga no transporte ferroviário um vetor de crescimento importante para o desenvolvimento do país. Vamos falar de base acionária. Conta um pouco como que é a estrutura acionária da TEPIS. A TEPIS hoje tem aproximadamente 55% na mão do controlador, tá certo? E nós temos 45% de free float. Esse free float está dividido entre BNDESPar, tem alguns fundos que têm uma posição importante e tem uma base acionária mais diluída. E quem que é o controlador da empresa? Quem são os acionistas? Controladores são 5 pessoas físicas que vêm do setor de construção, tá certo? E que também investiram nesse setor de concessões logo no comecinho. Eles até foram os precursores. A Triunfo foi a primeira empresa que teve uma concessão hidrelétrica como autoprodutora. Isso eu estou te falando na década de 90, no tempo do DENAI ainda, antes da ANEEL. Depois nós tivemos 2 concessões rodoviárias ainda assinadas com o DENIT, tá? A CONSER e a CONSEPA. Tivemos algumas concessões estaduais no Paraná, no Rio Grande do Sul. Tá? Depois teve a Portonave e daí resolveram juntar tudo na TPI e abrir mercado. Tá? Então, um pouco essa é a gênese da companhia. E dividendos? Qual que é a política de dividendos da empresa? Pelo estatuto, nós temos que distribuir no mínimo 25% do resultado anual. Esse ano a gente distribuiu 100%, porque a gente não tem uma necessidade de caixa premente, tá certo? Então vai depender, mas é no mínimo 25%. Saneamento, vocês olham? Eu vejo que vocês têm um portfólio de infraestrutura bastante grande, transportes, energia também vocês têm no seu portfólio. Saneamento, o que vocês acham? Saneamento, a gente tem uma preocupação. Poder concedente muito próximo do usuário, dificilmente uma relação saudável, tá certo? O que a gente busca no nosso negócio? Nós buscamos segurança jurídica. Você tem contratos de longo prazo, contratos de 25 anos, você faz normalmente um investimento upfront pesado e daí você tem que sofrer no mínimo 6 ciclos eleitorais, tá certo? Nós sofremos no Paraná o efeito Requião, tá certo?
que é uma pessoa totalmente contrária a qualquer tipo de iniciativa privada na prestação de serviço público. Então a gente olha as coisas, esse hoje acho que a maior matriz de risco que a gente cuida é justamente o risco político, tá certo? E você ancorar o teu negócio sem sofrer as vicissitudes de um embate político. Vocês já tiveram esse problema no passado? Como não? No Paraná nós tivemos 6 anos sem poder ajustar a tarifa de pedágio, e é uma coisa absurda, porque a pessoa não enxerga que você passar de um ano para o outro, você atualiza aquele teu crédito com IPCA mais taxa de retorno. E na época a taxa de retorno era a taxa de retorno da época de 95, 96, quando a Selic estava em 30%. Tá? Então são taxas de retorno elevadas. Então você atualizar um ativo com IPCA mais 17%, que era o caso do Paraná, é uma loucura sob o ponto de vista da gestão pública. Mas a voz política, às vezes, ela não enxerga esse tipo de coisa, né? Ela só faz palanqueira. Então, devo te dizer que a gente tem uma preocupação grande com isso. Então, a gente gosta muito de concessão federal, nós gostamos muito da ANTAC, uma agência reguladora que funciona. A gente enxerga riscos quando a agência reguladora é também poder concedente, tá certo? É um modelo que tem que ser alterado no futuro, tá? E nesse caso, teve algum tipo de ressarcimento para a empresa? Graças a Deus, a justiça funciona, tá certo? Nós tivemos uma série de vitórias judiciais nos últimos 2 anos que reverteram todas as decisões judiciais e todos os desequilíbrios, tá? Nós ganhamos recentemente uma perícia de 900 milhões de reais num ativo federal, temos uma de 2 bilhões na mesa, tá certo? Mas a realidade nossa foi essa, sair um pouco da regulação e ir para o judiciário, para defender o nosso interesse e o interesse dos nossos acionistas. E esse dinheiro, como é que entra na empresa? Tem um ativo lá para receber? Como é que não, funciona? tem um ativo. Não, ele hoje, o ativo judicial só entra depois de transitar em julgado, né? Então é uma luta em glória, tá certo? Que estamos tendo para poder viabilizar isso. E daí como é que funcionaria? Vocês receberiam... É uma indenização. Do governo do Paraná? Não, do governo, isso é federal. Essa é federal. É referente ao quê? Há um desequilíbrio que aconteceu na Concer, na Rio Juiz de Fora. Nós tínhamos que fazer um determinado investimento, nós fizemos investimento, o governo tinha que nos pagar e não pagou. Isso em 2014 e 2015. Aí coloca IPCA mais 14, de lá para cá e veja a conta que dá. E hoje vocês têm 3 rodovias, um aeroporto, além do OIM. Tem alguma dessas unidades de negócio que tem alguma preocupação? Tem a preocupação na Consebra, que nós estamos em processo de devolução, tá? Então está dentro daquela política de devolução do governo federal, tá? Tem um processo de devolução de Viracopos que a gente está tentando reverter, tá? E o resto está funcionando bem. Carlo, queria passar para você a oportunidade de fazer comentário final direto ao seu acionista ou potencial acionista. A mensagem final é que nós somos uma empresa que investe em ativos de infraestrutura e, portanto, nós somos desenvolvedores, tá certo? A gente é fator de desenvolvimento socioeconômico do país. Nós acreditamos no crescimento do país, acreditamos na possibilidade e acreditamos na nossa agenda, tá certo? Crescemos no passado, tivemos altos e baixos, tivemos que voltar atrás, mas hoje estamos muito focados numa política de distribuição de dividendo e numa política de disciplina de capital. Tá? É isso que vai nos fazer crescer de novo. Carlo, muito obrigado pela sua querida presença. As portas da Sun estão sempre abertas para você e para todo o time aí da Triunfo. E você, eu quero saber qual empresa você gostaria que eu convidasse para vir aqui no Entre Reis CEOs. Bota aqui no comentário que a gente vai convidar o presidente para vir aqui.